Olá, a graça e a paz do Senhor Jesus. Espero que vocês estejam bem, que as misericórdias do Senhor estejam sobre a sua vida e sobre a sua casa. Hoje, eu vou trazer uma palavra para você aqui que o Senhor colocou no meu coração já há bastante tempo, então eu quero compartilhar aqui com você essa palavra sobre a reconstrução do Muro de Jerusalém, a oposição da reconstrução do Muro de Jerusalém. Nós não sabemos, conhecemos bem, a história de Neemias. Ele, se entristeceu bastante lá no capítulo 1, fala sobre isso, que ele, quando ele soube, ele se entristeceu bastante sobre aquela situação que aconteceu, naquela época, que quando as pessoas de lá foram levadas em cativeiros para a Babilônia, houve aquela invasão e foi tudo destruído, o muro ficou bastante quebrado, queimado, várias partes destruídas, então teria que haver uma reconstrução ali. Então ele começou a orar, no capítulo 1 fala que ele começou a orar, pedindo a Deus para que ele conseguisse ir lá, e o Senhor já tinha inserido isso no coração dele, e ele ficou bastante triste e quis ir lá, para poder colocar, a reconstrução ali, as pessoas para trabalhar, para reconstruir o muro da sua cidade. Então lá no capítulo 1 fala sobre isso, que ele se entristeceu. No versículo 4 do capítulo 1 fala: quando ouvi essas coisas, sentei-me e chorei, passei dias lamentando-me, jejuando e orando ao Deus dos céus. Então eu disse: Senhor Deus dos céus, Deus grande, temível e fiel aliança, e misericordioso com os que te amam e obedecem os seus mandamentos. Que os teus ouvidos estejam atentos aos teus olhos, estejam abertos para a oração que o teu servo está fazendo diante de ti, dia e noite, em favor dos teus servos, o povo de Israel. Confesso os pecados de nós, os israelitas, temos cometidos contra ti. Sim, eu e o meu povo temos pecado. Agimos de forma corrupta e vergonhosa contra ti. Não temos obedecido aos mandamentos, aos decretos, às leis desde o teu servo Moisés. Então ele leu aqui, houve uma intercessão de Neemias sobre o povo de Israel, falando que eles tinham pecado, ele estava confessando o pecado dele e do povo de Israel, confessando que eles não obedeceram, os mandamentos do Senhor desde a época de Moisés. Então por isso que aconteceu, aquela invasão, e eles foram levados cativos, para a Babilônia. Então por isso tudo aquilo aconteceu com eles. Então no capítulo 1 fala sobre isso, no capítulo 2 fala sobre, a inspeção dos muros de Jerusalém, Neemias em Jerusalém, e fazendo a inspeção dos muros, para ver como que estava a situação daquele lugar, como que eles iriam fazer para reconstruir. Nós sabemos que humanamente era impossível reconstruir, porque o muro era muito grande, era muito extenso, muito alto, então não teria, a capacidade de em pouquíssimo tempo, que é como eu falo lá no capítulo 6, que fala que foram reconstruídos em 52 dias. Em 52 dias, esse muro lá de Jerusalém. Então, eles conseguiram fazer isso porque o Senhor ajudou a eles a reconstruir esse muro, porque por eles mesmos eles não conseguiriam, E eles tinham os inimigos que zombavam deles, dizendo que eles não iam conseguir, que eles iam atrapalhar eles, a reconstruir o muro, ia matá-los, mas o Senhor estava com eles o tempo todo, porque quando nós confiamos no Senhor, Ele está conosco o tempo todo. Mesmo que nós vemos coisas que são impossíveis para nós, mas para Deus não existe o impossível. Então, nessa reconstrução do muro lá de Jerusalém, ele reuniu, todas as pessoas, cada um que morava próximo ao muro, ele colocou para poder trabalhar lá. E quando ele foi servir ao rei, o rei percebeu que ele estava triste, Então ele perguntou para Neemias por que aquela tristeza. E ele falou que ele estava triste, por conta daquela situação. Então o rei perguntou, falou se ele quisesse ir, quanto tempo ele gastaria para poder, retornar ao palácio, E ele falou então que ele queria ir sim. O rei liberou ele para ir naquela época reconstruir o muro. Olha só como Deus começou a trabalhar. Então ali já era Deus, já estava usando o rei para poder, liberar ele, porque Deus viu que o coração dele era sincero diante dele, a tristeza dele era real.
em ver toda aquela situação que tinha acontecido ali. Então, liberou ele para ele poder ir, né? Então, era a mão de Deus já trabalhando ali, né, sobre aquela reconstrução. Então, lá no capítulo 4, que a gente vai ler alguns versículos chave, porque o texto é grande, eu vou deixar para você meditar aí no Neemias capítulo 4. Se você quiser ler capítulos 1, 2 e 3, né, para você entender ali como que foi, né, o começo dessa reconstrução, que primeiro ele, né, orou, pediu a Deus, jejuou, e Deus concedeu, usando o rei para liberar ele, né, para ele poder ir lá. Quando ele chegou lá, ele fez a inspeção do muro para ver tudo que precisava para poder reconstruir. Então ele foi, começou a colocar o pessoal para trabalhar. Cada um que era perto da sua casa arrumava aquele pedaço ali. Eles revezavam dia e noite para poder reconstruir aquele muro. E lá no capítulo 4, eu vou ler alguns versículos-chave, como já te falei, né? No versículo 1 do capítulo 4, diz assim, o título é A Oposição à Reconstrução. Quando Sambalate soube que estavam reconstruindo o muro, ficou furioso, ridicularizou os judeus. E na presença dos seus compatriotas, dos seus poderosos de Samaria, disse: o que aqueles frágeis judeus estão fazendo? Será que vão restaurar o seu muro? Irão oferecer sacrifícios? Irão terminar a obra num só dia? Será que vão conseguir ressuscitar pedras de construção daqueles montes de entulho e de pedras queimadas? Tobias, o amonita, que estava ao seu lado, completou: pois que construam, basta que uma raposa suba lá, para que este muro de pedras desabe. Aí no versículo 4 é escrito assim: ouve-nos, ó Deus, pois estamos sendo desprezados, faz cair sobre eles a zombaria, e sejam eles levados prisioneiros como despojo para outra terra. Não perdoe os seus pecados, nem apague as suas maldades, pois provocaram a tua ira diante dos construtores. Então aqui nesse versículo fala que eles, né, o Sambalate, né, e ele ficou furioso quando ele soube que eles estavam começando a reconstrução do muro, né? Duvidaram que eles iam conseguir reconstruir, que foi reconstruído em 52 dias. Então eles tentaram de tudo para atrapalhar a reconstrução do muro. Eles não queriam, isso era o inimigo, né, tentando frustrar eles, tentar destruir tudo aquilo que eles estavam querendo reconstruir. Então, nesse versículo fala, né, e Neemias começou a orar ali, né, falando com Deus de novo, né, que eles estavam sendo ridicularizados, né, mas ele confiou no Senhor para que aquela reconstrução fosse feita sim. E ele confiou no Senhor e colocou os trabalhadores ali. E lá no versículo 7, fala assim: quando porém Sambalate, Tobias, os árabes e os amonitas e os homens de Asdod souberam que os reparos dos muros de Jerusalém tinham avançado e que as brechas estavam sendo fechadas, ficaram furiosos. Todos juntos planejaram atacar Jerusalém e causar confusão. Mas nós oramos ao nosso Deus e colocamos guardas de dia e de noite para proteger-nos deles. Glória a Deus. Tá vendo? Então, Neemias, ele confiou no Senhor. Quando ele soube, né, ele começou a confiar no Senhor mais uma vez, que, né, que Deus ia estar com eles ali naquele momento, porque eles estavam tentando atrapalhar, causar confusão. E muitas vezes o inimigo tenta fazer isso na nossa vida, causar confusão, levantar embaraços, né, para que a gente fique envergonhados. Mas o Senhor não deixa, quando nós confiamos nele, a nossa força vem dele, ele faz de tudo para nos proteger. Então ali Neemias colocou, né, as pessoas ali, os guardas de dia e de noite, para proteger, né, os muros, né, para que eles não conseguissem atrapalhar ali a reconstrução, porque eles estavam furiosos, querendo destruir tudo, atrapalhar tudo que eles estavam fazendo, mas o Senhor não deixou, porque quem estava lutando por eles era o Senhor. Foi o Senhor que ajudou eles a reconstruir naquele tempo recorde, né? Naquela época que era impossível, como eu falei no começo do vídeo, que era impossível fazer aquela reconstrução em tão pouco tempo. Se não fosse o Senhor ajudando ali, não teria como. Mas por quê? Porque Deus viu a sinceridade do coração de Neemias, né? O clamor dele, o jejum dele em favor, né, da cidade dele que ele queria reconstruir.
Então, os opositores começaram ali a se levantar mesmo. E quantas vezes o inimigo se levanta contra a sua vida, né? Tentando fazer você parar no seu ministério, tudo aquilo que Deus preparou para sua vida, seja na sua família, né? Seja no chamado que Deus tem para você, ele tenta te parar, levantando pessoas para poder, né? Te desmerecer, para poder, né? Te humilhar e, né? Para você parar mesmo, para você não prosseguir, né, levantando, né, tantas coisas horríveis. Então essas brechas têm que ser fechadas, como as brechas foram fechadas ali no muro de Jerusalém. Nós temos que, né, colocar nossa vida diante do Senhor, conforme a vontade dele, para que tudo seja, né, reconstruído na nossa vida. Então, se você está vivendo um momento agora, né, que o seu ministério está parado, aquilo que Deus chama para você, você não está fazendo, ou a sua família que precisa ser reconstruída, né? Precisa ser reestruturada. Então clame ao Senhor, né? Jejue, né? Se derrame diante dele ali, que ele vai te ajudar, ele vai levantar, né? Pessoas para poder te ajudar também, vai te levantar do pó e vai te ajudar ali a reconstruir o que precisa ser reconstruído. Se Deus chamou, né, para fazer a obra, seja qual for o seu chamado, o seu ministério, não desista, que o Senhor ele está contigo, como ele esteve com Neemias e ali todo aquele povo que reconstruiu ali aqueles muros, né, de Jerusalém. Então eu quero ler mais uns 3 versículos aqui, que está marcado já aqui na minha Bíblia. Então no versículo 10 do capítulo 4 diz assim: enquanto isso o povo de Judá começou a dizer: os trabalhadores já não têm mais forças e ainda há muito entulho, por nós mesmos não conseguiremos reconstruir o muro. E os nossos inimigos diziam: antes que descubram qualquer coisa ou nos vejam, estaremos bem ali no meio deles, vamos matá-los e acabar com o trabalho deles. Aí lá no versículo 14, na parte B, fala: não tenham medo deles, lembrem-se de que o Senhor é grande e temível, e lutem por seus irmãos, por seus filhos e por suas filhas, por suas mulheres e por suas casas. Olha o que diz esse versículo aqui, no versículo 14, na parte B. Neemias falou com eles para não ter medo, para que eles lutassem, né, pelos seus filhos, suas filhas, suas casas, suas esposas, que eles não tivessem medo, porque o Senhor estava lutando por eles. Então a gente não tem que ter medo, por mais que, né, o medo chegue até nós. Muitas vezes a gente pensa: eu não vou conseguir, né, eu não vou continuar não, porque o inimigo se levanta contra a minha vida, eu não vou prosseguir. Mas você deve prosseguir sim, e não tenha medo, porque o Senhor é que luta por você. Então medita nessa palavra, né, a reconstrução do muro de Jerusalém, a oposição, que o inimigo todo o tempo ele está se opondo contra a nossa vida, né, para que a gente não venha continuar servindo ao Senhor. Mas não tenha medo, guarde essa palavra no seu coração. Eu quero ler, mas aqui lá no versículo 19, então disse aos nobres, aos oficiais e ao restante do povo: a obra é grande e extensa, e estamos separados, distantes uns dos outros, ao longo do muro, do lugar de onde ouvirem o som da trombeta. Juntem-se a nós ali, nosso Deus lutará por nós, é o nosso Deus que luta por nós. Então não desista, meu querido, minha querida, é Ele que luta por nós. Eu não sei o que você está passando, mas que você confie no Senhor, que tudo que precisa ser reconstruído na sua vida vai ser reconstruído. É só você clamar ao Senhor, tudo aquilo que tiver, né, na vontade dele vai acontecer na sua vida, na sua casa. E lá no versículo 23 diz assim: eu, os meus irmãos, os meus homens de confiança e os guardas que estavam comigo, nem tirávamos a roupa, e cada um permanecia de arma na mão. Então nós não podemos baixar a guarda, porque o inimigo ele não para. Ele tenta 24 horas destruir nossa vida, mas o Senhor é maior sobre a nossa vida. E o Senhor está o tempo todo nos guardando, ao tempo todo ao nosso redor. Então nós não podemos baixar a guarda não, nós temos que permanecer lutando 24 horas também, né? Ali permanecendo, perseverando, com jejum e oração, meditação da palavra, né? Indo aos cultos, buscando ao Senhor, servindo a Deus. O nosso culto ele é 24 horas, né? Só quando a gente vai no culto não, é o tempo todo nós precisamos estar diante do Senhor ali, né? Buscando a Ele. Então Neemias aqui finaliza falando que eles estavam ali,
né? Eles não tiravam nem a roupa, nem trocavam de roupa, eles ficavam ali o tempo todo, eles revezavam, né? Quando saía, ia outro para trabalhar, o outro ia ficar guardando com armas, né? Porque aqueles homens lá tentavam atrapalhar eles, né? O Sambalate lá, né? Juntou ali, né? Os seus amigos ali para tentar destruir mesmo, atrapalhar, trazer confusão, não deixar eles fazerem a reconstrução do muro, mas o Senhor não deixou, porque ele viu o clamor de Neemias, a sinceridade do coração dele, e ele quis reconstruir sim, ele pediu a Deus para que ele queria ir, o rei deixou ele ir, então ele foi. Então, meu querido, minha querida, vá, que o Senhor nesse dia está falando para você, vai, porque eu estou contigo, não temas, o Senhor te chamou, então se levante do lugar que você está agora. Tem pessoas que estão paradas, não estão fazendo aquilo que Deus chamou para fazer, então se levante do seu lugar. Levante daí, lute porque o Senhor está contigo. Ele vai te ajudar a reconstruir tudo isso que precisa ser reconstruído na sua vida, no seu ministério, porque foi o Senhor que te chamou. Então não pare. Clame ao Senhor, jejue, né? O Senhor vai te fortalecer. Eu profetizo sobre a sua vida que o Senhor vai te fortalecer para que você venha se levantar e cumprir o chamado de Deus sobre a sua vida. Amém, meu querido? Que essa palavra vai ficar no seu coração no dia de hoje. Que o Senhor venha te abençoar e te guardar, a sua casa, a sua família, né? Que as vezes o Senhor venha permanecer sobre a sua vida, a bondade do Senhor sobre a sua vida. Então não desista, guarda essa palavra no seu coração, né? Que nós meditamos agora em Neemias, no capítulo 4, né? Leia lá do versículo, do capítulo 1 até o capítulo 4 para você entender essa reconstrução, né? Como começou, né? Aquele desejo forte no coração de Neemias de lá. E ele foi confiando no Senhor. Sabe por que ele foi? Porque ele creu que o Senhor estava indo na frente dele. E quando o Senhor ele vai na nossa frente, pode ter certeza que vai acontecer sim. Porque você tem que falar, Senhor, se o Senhor não for, eu não irei. Mas o Senhor, ele vai. Quando ele te chama, ele vai. E eu sei que esse vídeo vai chegar até você e que tem pessoas que estão paradas, né? Sem cumprir aquilo que Deus chamou. E não fique aí parado, meu querido, minha querida. Vá, né? Siga, né, o seu chamado, aquilo que Deus chamou para fazer, seja qual for o seu ministério. Não desista. Que a paz do Senhor seja sobre a sua vida, a sua família. No nome de Jesus, que o Senhor te abençoe. Amém. Fica em paz no nome do Senhor. Tchau.